Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Quando Itamar de Oliveira tinha só 5 anos, seus pais com os 7 filhos se mudaram do interior para a capital a fim de tentar a vida na grande cidade de São Paulo. A partir daí, esse pode dizer que conhece de perto os grandes apertos da vida. Sabe o que é sofrer de pobreza, passar fome, sair às 4 da manhã para catar papelão, ferro velho nas ruas. Sabe o que é morar em um porão de casa e comer pão só aos fins de semana. E foi exatamente nessas circunstâncias que ele encontrou a Jesus. Um Cristo caridoso que cuida e ama dos pobres. E assim ele experimentou uma virada espetacular em sua vida. E nós vamos conhecer agora os detalhes dessa mudança de 180 graus, porque Itamar está aqui com a gente. Muito obrigada, Itamar, por aceitar nosso convite. Para mim é um prazer, é um privilégio poder estar aqui nesse programa maravilhoso que tem levado Jesus a muitas pessoas que estão necessitando, né, de ouvir falar desse Jesus de amor e de misericórdia. É verdade, obrigada. Itamar, como foi essa mudança dos seus pais? Por que vocês saíram do interior e foram para a capital? Na realidade, antes dos meus pais virem para o interior, eles vieram do Ceará. Você já ouviu falar do famoso pau de arara, né? Então eles vieram para tentar a vida no interior e principalmente para a capital de São Paulo. Então eles tinham sonhos, não é? Já tinham filhos então quando vieram do Ceará? Já tinha 2 filhos, que são cearenses, o Ivan e a minha irmã mais velha, né? E depois os outros irmãos nascemos aqui no interior de São Paulo. Qual era a condição social deles, tanto lá no Ceará quanto aqui no interior? Eram muito pobres. Para você ter uma ideia, para que os meus pais pagassem o pau de arara, né, que trouxe a mudança, meu pai teve que vender um sapato, teve que vender 2 pratos que ele havia ganhado do presente de casamento, né? Para poder pagar essa viagem do Ceará aqui para São Paulo. Imagino que é uma viagem do Ceará para o interior de São Paulo, no pau de arara. Se for de ônibus hoje, são 3 dias e 2 noites. Gente. Agora imagina dentro de um caminhão, né? São vivos seus pais ainda? São vivos, graças a Deus. Ai, que bom. São pessoas maravilhosas, que bom, são que legal. pessoas que eu devo tudo, não é? É verdade. Eu acredito assim, embora meus pais não puderam me dar conforto, não puderam me dar muitas coisas que hoje eu posso dar para os meus filhos, eles me deram a grande lição, que é a lição e a educação de ser um grande homem trabalhador. É verdade. Então eu trabalho desde os 5 anos de idade, não é? Hoje a gente vê as pessoas falar, eu trabalho desde os 10 anos, 15 anos, 18 anos. Eu trabalho desde os 5 anos de idade. Mas então, justamente dentro desse contexto, né, daí eu imagino que agora você já está falando de uma época em que vocês se mudaram do interior para a capital. Sim. E como que foi essa mudança do interior para a capital? Então, os meus pais vieram para cá porque eles queriam dar uma vida melhor para nós. Então, no interior de São Paulo, na cidade de Oswaldo Cruz, perto de Parapuã, Tupã, Araçatuba, não é? Eles não teriam condições de dar o mínimo necessário para a gente. Eles trabalhavam na lavoura e grande quantidade de filhos, não tinha como sobreviver todo mundo. Então, eles decidiram virem para a capital.
Gente, eles tinham alguém esperando eles na capital, uma base de vida? Na alguma coisa? realidade, não tinha emprego, não tinha nada. A única Olha. coisa que eles tinham, que um amigo do meu pai havia alugado esse porão, né? Ele morava em cima e alugou a parte do porão de baixo para nós morarmos com a nossa família. Vocês foram morar em quantos nesse porão? A família toda, né? Os meus irmãos, 7 pessoas, os filhos, mas meu pai e minha mãe, 9 pessoas. 9 pessoas, 9 pessoas. morando nesse porão. Poxa vida. Por que você disse que começou a trabalhar aos 5 anos? Porque quando nós chegamos aqui em São Paulo, não aqui, né? Na capital. Lá na capital, nós começamos a catar ferro velho, papelão nas ruas, né? Para a gente conseguir sobreviver, para comprar alimentos. Olha só. Porque nós não tínhamos nada para comer. Para você ter uma ideia, a nossa base da nossa alimentação era cuscuz misturado com aquele osso que a gente dá para cachorro, sabe quando eles arrancam toda aquela parte da carne, o açougue vende? Nós comprávamos aquele osso, minha mãe misturava com cuscuz, né? E servia para a gente, era a nossa base de alimentação. Olha só. E pão era só de sábado, e ainda era o pão adormecido. As pessoas não sabem o que é isso hoje, mas é o pão que não vendia em um dia, vendia no outro por um preço mais barato. Olha. E era só de sábado que nós tínhamos o prazer de saborear um delicioso pão adormecido. Olha só. E você tão pequenininho, você saía com seus irmãos, no caso, para catar papelão? Sim, eu saía, eu era na época o caçula dos homens, né? Você se lembra dessa época? Ah, me lembro. A gente nunca esquece dessa época e acredito que foi a base da minha vida. Foi exatamente essa época na qual nós passamos grandes dificuldades, né? As pessoas falam assim, eu já passei fome. As pessoas não sabem o que é passar fome. Às vezes a gente fica assim, almoçar, ai que fome, estou morrendo de fome, sabe? Eu já vi as minhas vistas escurecer de fome. É mesmo? Né? E a gente... Criança ainda. Criança ainda. Então a gente realmente, nós viemos de uma situação muito difícil. Mas Deus tinha planos para a gente. Deus é grande, né? E foi importante essa época legal. na nossa vida que me Que horas transformou num vocês grande homem. saíam para o trabalho, Itamar? Olha, nós saímos cedo, 6h30, 7 horas da manhã, nós já estávamos nas ruas, atrás de papelão, atrás de latinha, né? Olha só. Atrás de garrafas de vidro. Condução, como que vocês... Não tinha condução, nós íamos a pé, não tinha condução, a gente não tinha dinheiro nem para comprar pão, nem para comprar comida, o que dirá para tomar condução. Nós íamos mesmo no pé mesmo, né? Já pensou Como que se coisa? diz. E vocês começaram a trabalhar com o quê depois de papelão e latinha? Eu tinha um caminho que eu sempre fazia catando papelão, né? E depois de um certo ponto, nós vimos, a minha mãe tinha uma amiga que falou, por que vocês, no lugar de vocês catarem papelão e ferro velho e essas coisas, existe uma grande possibilidade de vocês ganharem muito mais dinheiro. Vocês podem vender limão. Olha, Vocês sabem que tem muitos bares, restaurantes, que o pessoal utiliza o limão para fazer caipirinha, para fazer suco, para colocar na salada. E essa amiga da minha mãe deu essa ideia para minha mãe. Aí minha mãe resolveu entrar nesse novo projeto. olha. E esse projeto, né, de vender limão, nós saímos do bairro da Casa Verde em São Paulo e nós íamos até o Mercado da Cantareira, que fica na parte central de São Paulo. Nós acordávamos 3h30 da manhã. Tá brincando? E nós íamos. Nós só tínhamos dinheiro para comprarmos o limão lá no Mercado da Cantareira, pagarmos o ônibus de ida e nós voltávamos 50 quilômetros a pé, Tá brincando? vendendo. É mesmo? E nós fazíamos isso diariamente. Né? Gente, E um dia... até conseguir vender tudo. Até conseguir vender tudo. E muitas vezes a gente não conseguia vender. Né? Então, era assim, minha mãe comprava 2 caixas de limão, nós colocávamos dentro de um saco e cada um trazia nas costas. Gente. Né? E nós vimos andando em 50 quilômetros. Os bares, os restaurantes, padarias que nós encontrávamos no meio do caminho, nós íamos oferecendo o limão. Gente. E uma dessas idas nossa, eu ouvi uma voz. Foi a primeira vez que Deus falou comigo. Olha. Só que eu achava que eu estava ficando louco, porque como eu não me alimentava direito,
né? Então Pessoa que estivesse ouvindo vozes. Ouvindo vozes, exatamente. E essa voz me dizia, você tem que estudar japonês, você tem que estudar japonês. Mas uma pessoa que mal tinha, né, como sobreviver, Exatamente. agora vai inventar de estudar japonês? Para você ter uma ideia, mas Deus faz exatamente isso. Não é? Deus chama, não os capacitados, né? Mas Ele capacita os seus escolhidos. E Deus me escolheu ali naquele momento. O que você achou quando teve Eu achei que eu estava louco, né? Porque eu estava com muita fome e eu olhava para um lado, olhava para o outro, não via ninguém. Eu falei, gente, a fome está me afetando, né? Já o meu cérebro, né? Mas toda vez que eu passava em frente daquele lugar, essa voz falava comigo, né? E aí a gente foi vendendo limão, as coisas começaram a melhorar, não muito no início, porque nós não tínhamos aquela clientela, né? O que melhorou um pouquinho? O que você poderia dizer? Ó, em vez disso, a gente passou a fazer aquilo. Olha só, primeiro o que melhorou foi assim, porque a gente vivia sujo, não é verdade? A gente entrava nos lixos para pegar as coisas, né? Então, o fato de você vender limão a parte da higiene já melhorou bastante, né? E eu comecei a estudar a procurar essa escola japonesa para a gente estudar, e eu descobri uma escola. E eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, olha, eu estou ouvindo vozes, todo dia tem uma voz me dizendo, você precisa estudar japonês, você precisa estudar japonês. Aí a minha mãe falou, nós não temos dinheiro nem para comer. Você quer estudar? Falei, eu quero, porque a voz está me dizendo que eu tenho que fazer isso. Olha. E nós começamos a procurar saber onde tem uma escola. E aí eu descobri que no meu bairro tinha uma escola, o Nihongaku, que é uma escola japonesa. E eu fui lá, perguntei para a mulher, para a sensei, né? Que a sensei quer dizer professora em japonês, quanto que custava aquilo ali para estudar. A mulher me viu, eu de shorts, sem camisa, com um saco de limão nas costas, né? Falou assim, olha, você tem que trazer sua mãe aqui, seu pai aqui, para a gente passar essas informações. Aí eu voltei para casa, pedi para a minha mãe que ela fosse lá, e minha mãe foi. E ela passou todos os valores, e eu cheguei para minha mãe, eu quero estudar japonês. Mas nós não temos dinheiro, eu vou pagar os meus estudos. Olha. E eu com 5 anos para 6 anos, comecei a estudar japonês. Que coisa! Uma coisa assim incrível. Incrível. No primeiro dia de aula, quando eu cheguei, eu era o único brasileiro, né? O resto era tudo filho de japonês. E quando eu entrei na sala de aula, os japoneses me olharam com uma cara, porque eu era o único aluno que ia para a escola com um saco de limão nas costas. Imagina, né? E eu colocava ali do lado da carteira, né? E eu me lembro como se fosse hoje, que eu tinha somente um caderno e um lápis preto, sabe? Gente. Eu me emociono com isso, por quê? Sim. Porque eu era muito pobre e eu não tinha borracha para pagar quando eu errava. E eu, no meu pão de sábado, eu pegava o miolo e usava como borracha para pagar aquela parte do lápis que eu errava. Eu pedia lápis de cor, né? Todo mundo tinha lápis de cor e eu só tinha o lápis preto para escrever, mas eu aprendia como ninguém. Olha. Eu aprendia como ninguém. 3 meses depois, eu era o melhor aluno da sala de aula. Gente! E Deus me deu a inteligência e eu descobri que eu tinha um talento para os idiomas. E eu comecei a entrar na colônia japonesa. Eu passava no bairro da Liberdade, em São Paulo. E eu chegava nos bares, nos restaurantes, e eu, no lugar de falar, o senhor quer comprar o meu limão? Eu chegava, ohayou gozaimasu, anatawari moiru? Bom dia, o senhor quer comprar meu limão? Os japoneses ficavam impressionados. Se encantavam. Encantados. E compravam todo o limão. E aí eles perguntavam, ikura desu ka? Quanto custa aí o hitotsu fukuro 3 konto, futatsu fukuro 5 konto de orimasu, né? Um pacote é 3, 2 pacotes é 5. Oh, mas limão tá caro, né? O limão tá caro. Não, limão o limão tá barato, né? Se o senhor comprar 1, eu faço 3. Se o senhor comprar 2, eu faço 5. E assim, Deus transformou a minha vida e a vida da minha família. E aí, nós nos tornamos os maiores vendedores de limão de São Paulo. Então, nós que íamos
para o mercado de ônibus e não tínhamos dinheiro para voltar, agora nós tínhamos dinheiro para voltar e nós temos dinheiro agora para comprar o pão todos os dias. Olha. E aí o que que acontece? A gente não dava mais conta de vender. Por quê? Porque os japoneses, eles ficam impressionados quando um gaidin é um brasileiro, né? E o Nihonjin, o filho japonês é Nihonjin. Quando um gaidin, ele fala o idioma. E eles ficavam impressionados com o meu sotaque, né? E eu aprendi a escrever também, a ler o katakana, o hiragana e o kanji, que são os alfabetos japoneses. Olha só. Para você ter uma ideia, o kanji é uma das letras mais difíceis do mundo. E eu pegava o jornal Shimbun-shin, que é jornal, e eu lia para eles ficavam impressionados. Então, se eles compravam um pacote de limão, eles compravam 5, compravam 10, somente para nos ajudar. Olha. E aí, nós compramos uma carroça com tração animal, para a gente não mais ficar carregando os animais, e depois, por fim, nós compramos uma perua, Olha. né, com alto-falante, onde que nós vendemos. Que coisa impressionante. Eu quero ressaltar para você que nós, que morávamos no porão, nós compramos um terreno em frente desse porão que o senhor estava vendendo para a gente pagar em 10 anos. Nós pagávamos R$100 naquela época, né? Quem me vê assim pensa que eu sou tão antigo, tão velho. Era réis naquela época, né? E nós pagávamos esse valor mensalmente. Mas antes de falar do terreno, eu quero dizer que, embora eu, pobre como era na época, eu era o único aluno da escola japonesa que não atrasava os pagamentos da mensalidade. Tinha muitos pais de japoneses que não pagavam a mensalidade em dia e eu nunca atrasei. Seus pais eram pobres, mas você tirou deles essa questão da honestidade, de manter os compromissos em dia. Isso você aprendeu também com eles. Isso eu aprendi e carrego isso até hoje. Coisa. Hoje eu sou uma pessoa assim, que uma das minhas qualidades é ser um bom pagador. Eu pago sempre antes ou no máximo no dia. Uma ótima qualidade. É uma ótima qualidade. Mas antes ainda de você falar do terreno que você comprou em frente, eu queria saber o seguinte: como que a sua família foi apresentada para a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Como que vocês conheceram a igreja? Nós conhecemos a Igreja Adventista através de o irmão José Bezerra, da Igreja da Casa Verde. E o pai dele, irmão Custódio. Eles também eram cearenses e eles vieram do Ceará. E eles tiveram a oportunidade de conhecer Jesus primeiro do que nossa família. Vocês se conheciam, então? Nós Moravam nos conhecemos. perto? Mais ou menos uns 4 quilômetros da nossa casa para a casa dele. E ambos, nós morávamos juntos no mesmo bairro. E ele começou a trazer alimentos para a gente, porque ele sabia das dificuldades que nós enfrentávamos. E ele começou a trazer cesta, né? Todo mês ele trazia uma compra para a gente. E ele falava, olha, foi as Dorcas que mandou, as Dorcas. Dorcas? Eu falei, que é essas Dorcas? Hoje nós chamamos de assistência social adventista, não é? A ADRA, mas naquela época se chamava Dorcas. E você pensava, né? Quem será? Quem é essa Dorca, não é? E aí a gente teve o privilégio de, quando foi no primeiro Natal que as Dorcas começou a fazer aquela doação de alimentos, eles mandaram um monte de brinquedos, porque nós não tínhamos condições de ter brinquedos. E eu me lembro 7 filhos, né? Eu me lembro como se fosse hoje. Eu ganhei um cisne, era de plástico assim, e tinha umas rodinhas, e tinha uma roda que, à medida que a gente puxava esse patinho, a roda rodava assim. Eu me lembro como se fosse hoje, até hoje eu me lembro disso. É marcante, É né? marcante. Então, a gente pôde conhecer a Jesus através dessa forma. Então, depois de um ano, né, esse irmão Custódio, irmão José Bezerra, a quem eu devo muito carinho, muita admiração, muito respeito, infelizmente, os dois morreram já em Cristo, né? E eles falaram, olha, vai ter um evento lá na igreja e nós vamos apresentar para vocês as Dorcas, porque nós queríamos saber quem é essas Dorcas que mandam os alimentos para a gente. E aí nós fomos para a Igreja Adventista da Casa Verde, e ali, depois de um bom tempo, os meus pais se batizaram, e eu, aos 10 anos de idade, só pulando um pouquinho, aceitei a Jesus,
Fui batizado pelo finado pastor Duílio Parotti em 1972, Olha. na Igreja Adventista da Casa Verde. Gente, que história linda. Mas quando você se batizou, dá para perceber que você era uma criança precoce, né? Sempre já muito amadurecida e com muita consciência da vida. Com 10 anos de idade e você foi batizado na Igreja Adventista, com consciência, com desejo no coração, ou só porque todo mundo estava se batizando e porque vocês estavam recebendo doações da igreja? Não, veja, quando a gente se batiza, embora pela minha tenra idade de ter 10 anos naquela época, eu já era um homem. Eu falo para você, às vezes a pessoa fala, o rapaz tem 18 anos, ele ainda é novo, sabe? Eu com 10 anos de idade, até antes disso, eu já era homem, eu já era o mesmo homem que eu sou hoje. Olha. Sabe? Pela dificuldade da vida. E eu tenho um agradecimento a fazer a Deus, porque Deus me deu uma grande sabedoria, me deu uma grande inteligência, sabe? Então eu tinha discernimento. Deus me deu sabedoria para compreender o que era certo e o que era errado. Nós começamos a fazer os estudos bíblicos que o próprio José Bezerra nos deu. E eu aprendi desse amor. E eu quis saber mais, justamente, primeiro, foi um atrativo, realmente. Falei, quem são essas pessoas que ajudam os pobres? Olha. Né? Quem são essas pessoas? Os adventistas do sétimo dia. Então, eu quero ser um adventista também, para eu poder ajudar outras pessoas. E assim como você foi um bom aluno lá na escola de japonês, você também deve ter sido um bom aluno ao estudar a Bíblia, Olha, eu vou né? falar uma coisa para você. Eu espero que, assim, que as pessoas, né, não pense que a gente está querendo se gabar, querendo dar de bom, porque isso daí não traz nada. Eu quero realmente passar Cristo, não eu, né? Mas a sabedoria é um dom divino. Ou você tem ou você não tem. E eu sou uma pessoa... presente de Deus. É um presente de Deus. E não é a gente que aprende isso em faculdade, escola, sabe? Você pode ter dinheiro, comprar bons livros, mas você não compra inteligência. Inteligência é uma dádiva de Deus. E eu sempre fui o melhor aluno da escola sabatina. Olha. Eu decorei grande quantidade de versos da Bíblia. Nós tínhamos naquela época, que eu sinto muita falta hoje na nossa igreja, são os concursos bíblicos. Todo sábado tinha um concurso bíblico, sabe? E a gente aprendia na escola sabatina, desde as crianças lá, a decorar o verso áureo da lição da escola sabatina. E isso nos trouxe muita inteligência. Ai, que linda essa história. Interessante que Deus usou a escola da privação, né? A escola da pobreza, da necessidade, né? Para formar a sua família. Infelizmente, Itamar, o nosso tempo é tão curto. Mas só para a gente encerrar esse momento aqui, em uma frasezinha, resume para a gente por que caminhos Deus fez a sua família passar e em que situação que você está hoje. Eu diria que Deus me tirou do deserto e me trouxe para a terra prometida, para Canaã, para Jerusalém. O que isso significa? Toda a dificuldade da vida que nós passamos, né? Hoje tem uma vida maravilhosa, sou um grande empresário, graças a Deus. Eu sou amigo particular do empresário Silvio Santos, faço um grande trabalho com ele. Dono de emissoras, né? Tenho 20 emissoras de televisão, Olha. hoje, graças a Deus, a Rede Nova TV. E a gente está vivendo uma vida maravilhosa, tanto material como espiritualmente. Que história né? linda. A Igreja Adventista não prega a prosperidade, mas nós temos que testemunhar que Deus transforma Sim, é bênção de Deus. uma grande dificuldade em uma grande bênção. Né? Então, se você colocar sua vida nas mãos de Deus, você confiar nele, o resto ele vai fazer por você. Que lindo, muito obrigada, Itamar. A gente tem aqui um momento no nosso programa que é de umas perguntinhas rapidinhas. Então eu te falo uma palavra e você me diz uma palavra que vem à sua mente em seguida. Tá, joia. O que vem à sua mente quando você ouve a palavra Deus? Tudo. Beleza. Jesus. Pobreza. Eu passei. Eu sei o que é. Dinheiro. É bom. Um sentimento constante. Amor. Futuro. Eu espero o melhor. Um perigo. A mentira.
Uma grande necessidade. Alimento. Um pedido. Paz para o mundo. Um medo. Medo. Eu não tenho medo. Uma grande lição. A lição de Jesus, a vida de Jesus. Envelhecer. Faz parte. Fracasso. Eu não conheço. Sofrimento. Eu passei. Tristeza. A morte. E um versículo da Bíblia que te acompanha. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém. Esse verso simboliza a minha vida, a minha luta, sabe? Eu passei muitas privações, mas Jesus nunca me deixou faltar nada. Mesmo que eu tinha aquele osso para roer, aquele cuscuz para comer, nunca faltou cuscuz e nem o pão no sábado para mim. Que linda a sua história, Tamara. Eu me sinto muito abençoada com essa sua história. É uma riqueza tão grande, a gente poderia conversar tanto tempo mais. Mas o nosso desejo é que Deus continue fortalecendo a sua fé, te dando a oportunidade de testemunhar desse Cristo que transformou a sua vida. Muito obrigada, viu? Tá, eu que agradeço, viu? E a gente termina o programa 180 Graus, o ponto da virada, feliz por esse testemunho tão lindo. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Muito obrigada pela sua companhia, um abraço e até a próxima semana.